O protestante não vai acreditar porque não está escrito de maneira exatamente. clara. E o católico vai dizer, não precisa. Porque senão a Bíblia deixa de ser ao longo da tradição. Então, padre, é aí que os protestantes vão divergir. Eles vão dizer não, porque você não tem um fundamento aqui que eu escriturístico. Digo que porque senão você pode criar qualquer tipo de doutrina ou dogma. A gente vê o resultado do que deu esse sola scriptura. Milhares de denominações que não param de surgir o tempo todo, sem que a fé ortodoxa esteja definida. Mas não há uniformidade no catolicismo também, né? Não há uniformidade, mas na doutrina da fé nós cremos nas mesmas verdades. Seria melhor uma diversidade no acerto ou uma hipotética uniformidade no erro? E você vai ver no debate de hoje qual dos dois tem maior autoridade, as escrituras ou a tradição e o magistério da igreja. Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Mas eu acho que se de um lado, na minha percepção, os protestantes têm a sola escritura, o razoável equivalente, não exato, talvez no contexto católico, seria uma espécie de solum magisterium. Talvez o senhor possa achar, os católicos, que seja um raciocínio circular, mas a questão é que, em última análise, nós teremos que chegar na autoridade máxima de tudo, que é o próprio Deus. E não pode ser uma autoridade falível, que é a igreja composta de pecadores, nesse quesito de ter a sua infalibilidade em outros pontos que mencionamos, como magistério e tantos outros, e assim por diante. Então Deus usa uma igreja falível, mas quando o Espírito Santo vem sobre partes dessa igreja, que eu digo os autores neotestamentários, e durante o processo de novo de escrituração, isto é, em que a palavra de Deus está se formando e formando o cânon do Novo Testamento, nisso evidentemente não há nenhum tipo de erro. Então o cânon, eu diria que ele é autenticado, é uma expressão que protestantes usam muito, e eu entendo que textos como os citados antes, de Provérbios, de Coríntios e Gálatas, eles de alguma forma validam isso. Acho que aqui tem vários conceitos que, na minha opinião, estão muito confusos. Primeiro, a Bíblia produziu a igreja, mais ou menos, não é isso. Porque a igreja precede o Novo Testamento. A tradição apostólica, que é a fonte da revelação, ela se encerrou com a morte do último apóstolo. Ou seja, a fonte da revelação é só essa. O que vem depois disso é a tradição eclesiástica. A tradição eclesiástica, sim, é falível. A igreja é infalível. É importante fazer essas distinções. O que significa dizer que a igreja é infalível? Que, incredendo, a totalidade da igreja não vai aderir ao erro. O que significa dizer que há uma proteção divina sobre a divina revelação confiada à igreja. É óbvio. Agora, a ideia de que o magistério, de que a tradição eclesiástica são uma espécie de cânon prolongado, de certo modo inverte a ordem pela qual nós entendemos a função da igreja na definição do cânon. Ou seja, é evidente que o cânon não é inspirado porque a igreja diz. A igreja diz porque o cânon é inspirado. Mas a instância autenticadora dessa inspiração é a igreja. E o critério que tradicionalmente ela utilizou para verificar a canonicidade é o critério da fé ortodoxa. Digamos, a definição do magistério, quando a igreja se reúne em concílio, quando o Papa, na pessoa da igreja, proclama... Então, aí nós temos uma assistência divina que faz com que a igreja esteja imune à possibilidade de errar. Ok. Diante do que o senhor mencionou, a questão do magistério, eu entendo, já que o assunto, por exemplo, de hoje, entre outras coisas, envolve o sola escritura, não sei o que o senhor pensa disso, mas eu acho que se de um lado, na minha percepção, os protestantes têm a sola escritura, o razoável equivalente, não exato, talvez no contexto católico, seria uma espécie de solum magisterium, somente o magistério. Eu acho que eu não sei se eu estou correto na minha afirmação, porque é o magistério, o senhor entendeu o que eu estou dizendo, Entendi. É o magistério que vai definir tanto o cânon, né, como vai definir também a tradição. Por exemplo, elementos de
infalibilidade papal, os dogmas, as falas papais ex cátedra em questões de fé e costume. Então, é tudo isso. Então, de novo, aí o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 77, ele vai dizer o seguinte: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja. Como assim? Quer dizer, aí vai continuar, deixa eu concluir pelo menos, aí eu já... Os apóstolos deixaram como sucessores os bispos e eles transmitindo o seu próprio cargo de magistério. Esse tipo de construção, padre, a meu ver, essa é uma das questões difíceis para o protestante, porque ele vai entender que essa perspectiva, por exemplo, não aparece no Novo Testamento. Você vai ter algumas situações ali que são complicadas, porque quando entramos nos chamados dogmas marianos, que conversamos um pouco sobre eles, Imaculada Conceição, né, virgindade perpétua, Assunção, que a gente não tocou nesse ponto, essas questões são definidas pelo magistério. Só que essas questões não estão na escritura canônica no Novo Testamento. No Antigo não entra no caso, mas no Novo Testamento não aparece isso ali. E esse ponto ele é muito complicado para um protestante. Eu sei que o senhor mencionou. O senhor vai dizer, não, elas estão embrionariamente presentes no Novo Testamento. A Imaculada Conceição não está ali, mas de uma forma, sei lá, proto-mariológica, ela pode estar ali. Eu estou usando esse tipo de terminologia, né? E assim por diante. Então, essa é uma dificuldade muito grande que protestantes têm, por exemplo, com relação a esses pontos, porque dogmas e outros elementos, porque eles não são vistos por nós como claros. E aí é que entra o problema do que eu chamaria de solum magisterium, ou seja, é o magistério da Igreja Católica, no caso, que define. E não é que não exista um magistério no contexto protestante, é claro que tem. Mas, em última análise, ele busca sempre se submeter à Escritura. Os pastores, bispos, pelo menos os sérios, né? Por que eu tô dizendo isso? A minha impressão, padre, e de novo, me corrija, por favor, se eu estiver errado, a impressão que eu tenho é desse hipotético, que eu chamei hipoteticamente, respeitosamente, de solum magisterium, eu vou com a Escritura até onde dá. Quando a Escritura não tratar de determinados pontos, entra o magistério a posteriori e ele define. Exemplo, Imaculada Conceição não está na Bíblia, mas o magistério, depois a gente, né, foi reconhecido tardiamente, a gente, né, trabalha esse assunto. A virgindade perpétua não está na Bíblia, a própria Bíblia de Jerusalém vai dizer, mas a gente depois reconhece a Assunção de Maria, super tardio, não está na Bíblia, mas a gente... O que acontece? O magistério diz, está. O Papa diz numa fala ex cátedra que está alguns dogmas marianos e, portanto, eles são incluídos, ao que me parece, de novo, a minha percepção de forma muito honesta, parece-me a revelia do texto bíblico. Então, quando um protestante fala de sola escritura, não é que ele não valoriza a tradição, ele valoriza. O senhor viu aqui que citei a tradição várias vezes, é óbvio que eu não concordo com tudo isso. A diferença é que os protestantes, em última análise, eles vão submeter a tradição, magistério e tudo ao sola escritura. Enquanto que, a meu ver, no contexto católico, tudo será submetido, inclusive a escritura, a tradição e tudo, ao magistério. Eu acho que é uma questão de escolha. E aí, você prefere ficar com a escritura, que é infalível e inerrante, ou com o magistério que, eu sei que o senhor vai dizer que é inerrante pelas questões de sucessão apostólica e tal, mas que na cabeça de um protestante ele não pode ser inerrante ou infalível, porque infalível e inerrante é apenas as escrituras, isso nos seus autógrafos. Não sei se deu para o senhor entender. Essa deu sola escritura e solo um magistério, não sei se o senhor entendeu como que fica, se é por aí ou não é. Não é. Tá. Não é porque, bom, em primeiro lugar, a gente vê o resultado do que deu esse sola escritura, que são milhares de denominações que não param de surgir o tempo todo e que se multiplicam sem que a fé ortodoxa esteja definida. Mas não há uniformidade no catolicismo também, né? Não há uniformidade, mas na doutrina da fé nós cremos nas mesmas verdades. Mas desculpe só cortá-lo. Imaginando hipoteticamente, e se essa uniformidade for uma uniformidade, eu digo com todo respeito, é uma hipótese no diálogo, tá bom? E seria melhor uma diversidade no acerto ou uma hipotética uniformidade no erro? Todo mundo ensina isso, mas isso
contraria a Sim. escritura. O senhor entendeu? Eu não quero ser ofensivo. Eu entendi. Mas você entendeu? A uniformidade em si vale ou não? Porque pode ser uma uniformidade no erro. E você pode ter divergências Bom, protestantes que têm, mas que convergem para um se acerto. for, Por exemplo, pois não. quando o senhor diz uniformidade no erro, então o senhor tem que provar que é um erro mesmo, Ok. né? E a gente está aqui para mostrar Ok, que não. claro. Estamos dialogando na boa, claro. Agora, o que existe é diversidade no sentido mais absoluto da palavra. Ou seja, tem igrejas que acreditam uma coisa e praticamente consideram a outra como herética, né? Em dogmas essenciais, tipo Mas a dentro Eucaristia do do protestantismo. Então, mas no catolicismo não tem? Não, todos nós acreditamos. Renovação católica carismática. Isso não e é tantos essencial. outros contextos. Isso são carismas, dons, modos de oração, forma. A igreja sempre foi pluralíssima. Tá. Você tem ordens das mais diferentes, carismas dos mais diferentes. Aliás, foi o protestantismo que meio que você uniformizou dentro de cada denominação, é meio que tudo igual. A igreja não, você tem os hábitos mais diferentes, quer dizer, a multiplicidade ela é inteiramente católica, com uma unidade na fé que é absolutamente assegurada pela igreja, pelo magistério oficial da igreja. O magistério não é fonte da revelação. A fonte da revelação é a tradição e as escrituras. O magistério é apenas o mecanismo de ensino e de definição das verdades e das verdades decorrentes dessas verdades. Mas os apóstolos sim deixaram os bispos. E nós temos a averiguação disso, por exemplo, no próprio Santo Irineu, quando ele diz, olha, vai lá, recorra à igreja apostólica. Como é que se distinguiram os hereges dos fiéis ao longo dos primeiros séculos? Porque havia um magistério que dizia quem é fiel e quem é infiel. E também existe um magistério no protestantismo. O problema é que você tirou o magistério do Papa e passou para o pastor da denominação tal. Só que o pastor submete tudo à escritura, pelo menos os pastores sérios, Então, e tá não vendo? a homens, a tradições. Não, então, Esse que é o problema. Mas o senhor tem que acrescentar, pelo menos os pastores sérios. Mas quem é que determina que é um pastor sério? Perfeito. Alguém que segue a Bíblia fielmente. Mas a Bíblia, como todo texto, é passivo de interpretações. Sim. E aí? Sim. Quem é que decide a interpretação? Sem o magistério, a escritura não pode ser entendida adequadamente. Falar da Assunção de Maria. O senhor diz, a Assunção não está nas escrituras. Perfeito. Eu concordo que não existe uma narrativa da Assunção nas escrituras. Agora, isso não está escrito tal qual nas escrituras. O protestante vai dizer assim, não está nas escrituras, não tem a narrativa lá, logo isso daqui é uma crença devida. Vocês estão indo além do que está escrito. Exatamente. O católico vai dizer, assim como a Bíblia foi entregue, ela foi escrita na igreja pelos apóstolos, e ela foi entregue para a igreja, a mesma igreja agora, pela sua tradição, é capaz de dizer que não há contradição entre isso e que os sinais estão presentes aqui. O protestante não vai acreditar porque não está escrito de maneira exatamente. clara. E o católico vai dizer, não precisa de tradição. Então, padre, porque aí a Bíblia deixa de ser a fonte, como nós, evidentemente, protestantes entendemos, ela só é a palavra de Deus, inerrante, infalível, evidentemente nos seus autógrafos. Então, quando você ensina sobre a dormição, sobre a Assunção e tantas outras coisas, isso agora virou festa em várias partes, no contexto oriental e no contexto ocidental, mas é aquela coisa, eu tenho que ter um crivo escriturístico. Por quê? Porque nós voltamos circularmente ao mesmo argumento que eu estava usando. Então não é a Bíblia que está acima de tudo, da tradição, do magistério e tudo, é o magistério que está acima, é a tradição que está acima e o protestante não vai concordar. Então, mas a divina revelação é só o cânon, não tem nada além do cânon que vai... A tradição apostólica também é divina revelação. E ela é constituída de coisas. Sacerdócio transmitido, é constituído de sacramentos, é constituído de templos, de igrejas locais. Sim, perfeito. É aí que os protestantes vão divergir, eles vão dizer não, porque você não tem um fundamento aqui que eu escriturístico, digo que porque senão você pode criar qualquer tipo de doutrina ou dogma. Olha, Maria Imaculada, tá vendo? Ela foi a Virgem perpetuamente, tá vendo? Ela ascendeu aos céus, tá vendo?
Ali não entramos nesse assunto, tem outras coisas, tá vendo? O pão, o vinho, na hora que são consagrados, eles se transformam mesmo. Há uma conversão na substância, para usar a linguagem do catecismo. Quer dizer, você, a meu ver, você dá uma valorização muito superior à tradição, mas não é o que está escrito. É o que está escrito. Jesus disse, é o meu corpo. Ele não diz que representa, ele diz que é. Vários pais da igreja vão trazer essa leitura, inclusive no texto grego, eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo. Ele pegou uma videira e consagrou? Ele entregou uma videira na noite que ele fez aí? Mas você acha que eu sou a videira é porque ele é uma árvore? Não. Eu sou a luz, eu sou uma luz. Ele não pegou uma videira, ele não pegou uma lâmpada e disse, isto é o meu corpo. Ele fez isso só com... Isto representa o meu corpo, é uma linguagem mais natural, mas a gente vai entrar O texto diz que é, pastor. Vamos parar por aqui. Se o senhor for... meus amigos, e aí, gostou do vídeo? Qual o seu lado neste debate? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.